Deputados da oposição conseguiram reunir as 171 assinaturas necessárias para a instalação da CPI do abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O autor do requerimento, deputado Marcel Van Hatten, protocolou o pedido de abertura da comissão que visa apurar possíveis excessos cometidos pelo STF e pelo TSE. Então eu quero aqui, em primeiro lugar, e fico emocionado ao dizer isso, dizer que é em memória do Clesão que esse momento também está acontecendo, a cuja família dissemos no velório e depois milhares e milhares e milhares de pessoas na Paulista que sua vida não seria e não será em vão. Porque todos nós aqui, de uma forma ou de outra, poderíamos ter receio e vários de nós estamos já sob a mira de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Eu quero concluir dizendo que o medo, o receio, pode nos dar duas possíveis saídas. A primeira é a da paralisia, a de não fazer nada, a de não assinar uma CPI. E, lamentavelmente, para muitos, a paralisia foi o escolhido, não por uma questão menor, mas porque tem, de fato, motivos para temer. Mas o segundo caminho, a segunda saída, é a escolha da coragem para enfrentar o medo. E aqui ao meu lado, há deputados valorosos, de coragem para enfrentar os abusos de autoridade do STF e do TSE, e nós vamos até o fim. Bom, Piotr, conseguiram então as 171 assinaturas para a instalação dessa CPI de abuso de autoridade, que ocorre num momento muito sui generis, né, do país. O Supremo decidindo contra a imprensa, a favor da censura, comentamos isso ontem no programa, vamos falar mais a respeito. E depois da morte de Clériston da Cunha, ele que estava preso provisoriamente há 10 meses e morreu, infelizmente, sem julgamento. O que a gente dizia lá atrás, né, Paula? Se não faltavam arbitrariedades para serem contadas, agora tem um corpo, como o Augusto faz menção, um corpo estendido na praça. Primeiramente, parabéns aos 171 parlamentares que assinaram essa CPI. Sim, a gente viu um exemplo de CPI bem intencionada que não conseguiu avançar, que foi a CPMI do dia 8. Mas a gente precisa olhar o momento. O momento agora está juntando mais gente que parece estar disposta, porque talvez abriram os olhos, e eu estou me referindo a uma parte gigantesca dos meus colegas jornalistas, imagino que gente boa, pelo menos aparentemente, que está percebendo que não dá para conviver com um poder completamente autocrático e despótico. Ninguém que é autocrático e despótico segue a Constituição, e sim, nós temos uma Constituição. Então, esta CPI, embora tenhamos sim o risco de novamente os governistas tomarem conta e não fazerem nada pela razão de que fazem parte desse consórcio STF e governo federal que alija o Congresso Nacional, que deixa alijada a Constituição, a democracia e os brasileiros na tomada de decisões sobre o país, que pelo menos agora com mais gente, talvez não teremos mais reportagens apenas reportando que os governistas tomaram um instrumento da oposição, que é uma CPI. Vão fazer agora críticas veementes, duras, como esta imprensa que se omitiu recentemente no processo, lá atrás sabia fazer. Eu vou ser muito otimista aqui, mas na verdade vou ser realista, porque esta mesma imprensa basta olhar no passado dela própria. Ela sabe como fazer certo. Por que escolheu fazer errado e se omitiram dessas últimas vezes? Bom, isso é uma pergunta que eles têm de responder, eu não posso fazê-lo por eles. Agora, há um momento muito mais propício, é sui generis, como você disse, Paulo, do ponto de vista de que nós estamos vendo arbitrariedades e o guardião da Constituição não guardando a Constituição, não a protegendo, muito pelo contrário. Tomou de refém a Constituição, sequestrou a Constituição e aí a gente está vendo todas essas arbitrariedades. Por outro lado, o lado bom, e esse é o ponto positivo, é que muito mais gente está se envolvendo, muito mais gente percebeu que agora ele pode ser vítima dessas arbitrariedades. Até outro dia, eram os radicais, eram os bolsonaristas, sei lá o que eles diziam, que tudo bem, essa gente pode morrer, pode ser vítima de arbitrariedade, pode ser presa, não tem o menor problema. O que, obviamente, é uma falta de caráter. Mas agora, felizmente, essas pessoas estão se juntando e por uma CPI como essa é bom que se juntem mesmo. Será para eles um pouco de salvação. Não sei se na hora do juízo final
serão salvos, mas pelo menos aqui em terra podem fazer algo mais.